E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar dando continuidade, à nossa correção do exercício da semana, que vai do dia 15/6 até o dia 19/6. E nós estaremos dando continuidade à matéria de comprimento da circunferência. Mas vale ressaltar, pessoal, que nós temos o vídeo de explicação com exercícios resolvidos, para que vocês possam estar olhando o vídeo por completo para esclarecer as dúvidas, já que o nosso conteúdo ele é bem simples. Nós só estamos utilizando duas operações básicas que nós aprendemos desde o quinto, sexto ano, que é a multiplicação e a divisão. Então, basta acompanhar a explicação para você esclarecer as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá para a correção. Vale lembrar que nós estamos, nessa semana, aprendendo a calcular o comprimento da circunferência. Lembrando que existe uma diferença entre circunferência e círculo. Nós vimos na videoaula explicativa. Lembrando que a circunferência é essa borda aqui, ó, em preto. E o círculo é a superfície vermelha. E essa superfície vermelha será o que nós iremos aprender a calcular na próxima semana. Então, essa semana nós concluiremos o cálculo do comprimento da circunferência com essa correção, que é essa parte preta do desenho. E nós iremos iniciar a parte de cálculo de área do círculo, que é essa superfície em vermelho. Então, vamos dar continuidade à nossa revisão. Vale lembrá-los, antes do início da correção, que dentro da fórmula da circunferência, que é essa fórmula aqui abaixo, ó, C é igual a 2π raio. Beleza? Então, ó, C, que é comprimento, é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. E essas informações sempre estarão no enunciado. Então, ó, se vocês observarem os elementos, ó, o raio é representado pela letra R. O raio vai do centro da circunferência até a sua borda. O diâmetro, ela vai de uma borda a outra da circunferência, passando pelo seu centro. Ou seja, o diâmetro é a junção de dois raios, ok? O comprimento é essa parte preta da circunferência, que é a borda dela, como eu já havia explicado anteriormente. Então, se eu tivesse cortado e esticado essa borda preta, ela ficaria esse fio aqui, ó. E nós iremos calcular ele nos enunciados da correção. E lembrando que o valor do π é um valor constante, que ele vale 3,14. Se caso ele não valer 3,14, o enunciado diz quanto ele vai valer. E alguns enunciados falam que ele vale 3 apenas. Então, são esses elementos que nós iremos precisar para resolver o nosso exercício. Agora que nós relembramos alguns conceitos, vamos dar início à correção do exercício final da parte de comprimento da circunferência. O enunciado diz: para realizar o teste físico de determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça. E essa praça ela é circular, cujo diâmetro mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça percorre 1.620 metros, 3.240 metros, 4.860 metros ou 6.480 metros. E a outra informação extremamente necessária no enunciado é o valor do π. Ó. Nesse exemplo, o π vale exatamente 3. Agora que nós lemos as informações necessárias para o enunciado, nós iremos utilizar o quê? Precisamos da fórmula, A fórmula qual é? C, que representa o comprimento, é igual a 2 vezes o π vezes o R. Lembrando que o R é o raio da circunferência. E a questão, ela não me fornece o raio da circunferência, mas ela me fornece quem? Olha aqui, ó. Ela me fornece o diâmetro. Se ela me fornece o diâmetro, automaticamente
eu consigo reconhecer quanto é que vale o raio. Se o diâmetro vale 10, o raio vale a sua metade, que seria 5. No enunciado, ele fala que o diâmetro mede 120 metros. E a metade de 120 metros é 60. Então, o raio, na minha questão, vale 60 metros. Então, ó, já sabemos qual é o valor do raio. Nós sabemos qual é o valor do π. Só precisamos descobrir agora qual é o valor de quem? Do C, que é o comprimento da circunferência. Ou seja, o enunciado ele me dá 3 informações desconhecidas, né, na minha fórmula, só que o enunciado ele vai me fornecer duas informações para eu descobrir a terceira. Sempre será assim. Então, se eu não sei o C, eu coloco C é igual. O 2, o enunciado aqui, a fórmula já me diz, ó, vezes o π, o enunciado ele me forneceu, vale quanto? Ó? 3. Então, eu troco o π da fórmula pelo número 3, bem simples. Vezes o R. O R, o enunciado não me deu diretamente, mas eu sei que o R, que é o raio, é a metade de um diâmetro. Se o diâmetro vale 120, o raio vale 60. Então, eu troco o R pelo 60. C é igual. 2 vezes o 3 vai dar igual a 6. 6 vezes 60. C é igual, ó, 6 vezes 60 dá 360. Faça o cálculo no caderno. Não tente adivinhar, que eu sei que vocês gostam de tentar adivinhar. 360 o quê? Ó? Metros. Aí você observa aqui os itens no enunciado. Poxa, professor, não tem esse valor 360 metros. Ora, mas não tem por quê? Porque ele quer saber o valor que uma pessoa dá fazendo 9 voltas ao redor dessa praça. E aqui nós descobrimos o comprimento da circunferência. O comprimento de uma circunferência é apenas uma volta. Só que essa pessoa deu 9 voltas. Então, para eu saber o valor exato como resposta, é só pegar esse 360 que eu encontrei no primeiro cálculo e multiplicar pelo número 9, porque é a quantidade de voltas que esse rapaz fez no teste físico. Então, ó, vamos fazer 9 vezes 0, dá 0. 9 vezes 6 dá 54. Fica 4, sobe 5. 9 vezes os 3 dá 27. Mais os 5 que subiu dá 32. Então, nós temos que esse rapaz que fez o teste físico do concurso da polícia, ele percorreu 3.240 metros quando ele dá 9 voltas nessa pista circular. Então, o item correto é o item B de bola. Uma roda gigante tem 8 metros de raio. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? Então, perceba que o raciocínio dessa questão aqui é semelhante ao da questão 1. A questão ele fala o seguinte, ó, que o raio tem 8 metros. Eu já tenho a primeira informação na minha fórmula, que o raio é igual a 8 metros. Lembrando que o raio é a medida do centro da circunferência até a sua borda, que vai do O até o G, ó, tá vendo? Ó? Todas essas medidas aqui são raios. Observe também que ele te dá o valor do π no enunciado. O π vale, ó, 3,14. Só que ele não te fornece o valor do comprimento C, que é o que você tem que descobrir na questão. Só que se atente a um detalhe. Quando você descobrir o C, é o valor equivalente a apenas uma volta nessa roda gigante. E o enunciado ele quer saber o valor de quantas voltas? Ó? 6. Então, simplesmente eu vou pegar a fórmula. C é igual a 2π raio. O C a questão não forneceu. Ó. Repete. O 2 eu já tenho. O π, o enunciado, ele me disse que vale 3,14, como nós vimos. Vezes o raio, que a questão disse que vale 8 metros. Então, meu povo,
basta fazer uma continha de multiplicação mais uma vez. Então, fazendo aqui, 2 vezes 8 é 16, vezes 3,14. Comprimento da circunferência, fazer aqui, 3,14 vezes 16. Então, vamos lá. 4 vezes 6 dá 24. Fica 4, subiu 2. Agora, 6 vezes 1 dá 6, mais 2, 8. Agora eu venho aqui, 6 vezes 3, 18, né? Aí eu coloco mais. Agora, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Agora eu somo, né? 4, repete. 8 mais 4 dá igual a 12. Fica 2, sobe 1. 8 mais 1, 9, mais 1 que subiu, 10, fica 0, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Observe que depois dessa vírgula aqui, depois da vírgula, existem o número 14. O 14 é formado por duas casas decimais. Então, a minha resposta tem que ter duas casas decimais. 50,24. Só que aqui eu descobri quantos metros vale uma volta. E a questão quer saber, 6 voltas. Então, eu vou pegar esse 50,24 e vou multiplicar no fim por 6. Então, nós temos aqui, 6 vezes 4 mais uma vez, dá 24, subiu 2. 6 vezes 2 dá 12, mais 4, 14. Vai 1. 6 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 que subiu, 1. E agora, 6 vezes 5 dá 30. Agora, observando de novo a história da vírgula, do mesmo jeito, depois dessa vírgula, existe o número 24. O 24 é formado por duas casas decimais. Então, na minha resposta, eu tenho que ter duas casas decimais. Beleza? Então, o resultado, 301,44 metros. A resposta correta é quem? Item A. Questão 3. Ela diz assim o seu enunciado. O raio da roda de uma bicicleta mede 25 centímetros. Qual é o comprimento da circunferência dessa roda? Olha só. Mais uma vez, qual é a fórmula? Comprimento é igual a 2π raio. Tenho que descobrir quem? O C, o π e o R. 3 valores desconhecidos. Só que a questão ela já me fornece 2. E eu só preciso descobrir o terceiro valor. Então, o raio mede quanto? 25. Então, o R vale 25. O π, o enunciado diz que vale 3,14. Eu só preciso descobrir na real, o valor do C. Então, onde tiver π na forma, eu troco pelo número 3,14. E onde tiver o R, eu troco pelo número 25. Então, C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 25. Mais uma vez, continha de multiplicação. Qual é a dificuldade de resolver uma multiplicação, meu povo? Então, 2 vezes 25 é 50. Vezes 3,14. Então, fazendo aqui, 3,14 vezes 50. 5 vezes 4 dá 20, fica 0, sobe 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. E agora, 5 vezes 3 dá 15. Eu tenho aqui, depois da vírgula, o número 14, que é formado por duas casas decimais. Então, a minha resposta tem que ter duas casas decimais. Então, a resposta que eu encontro é 157 metros. A dificuldade de vocês nesse exercício é apenas a tabuada, porque são questões
simples de interpretação. Item correto, item C, de casa. Questão de número 4. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 metros. Qual deve ser o comprimento do fio? Então, ó, nós temos aqui, ó, que com o arame ele deseja construir um cercado. Então, peguei essa imagem aqui para ficar mais fácil da visualização de vocês. Aqui nós temos um diâmetro que vale quanto? 10 metros. Então, ele quer saber qual é o comprimento, qual é a quantidade de fio que eu vou poder cercar, ó, essa parte aqui. Beleza? Vamos para os cálculos agora. Percebam que nessa questão, mais uma vez, eu vou estar utilizando a fórmula do comprimento da circunferência. Está escrito aqui, ó, C é igual a 2π raio. Beleza? Lembrando que eu preciso de quem? Do comprimento, do π e do raio. A questão ela me forneceu, primeiramente, quem? O π, que vale 3,14. A questão ela não me forneceu diretamente o raio, mas eu sei que o raio é a metade de quem? Do diâmetro. A metade de 10, quem é? Obviamente que é o 5. E preciso descobrir o quê? O comprimento, o tamanho desse arame, né? Então, que é o que a questão quer saber. Qual deve ser o comprimento do fio? Ou seja, ela quer saber o C. Então, ó, vou fazer as alterações aqui na minha forma. Onde tiver π, eu troco por 3,14. E onde tiver R, eu troco pelos 5 metros. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3,14 vezes 5. Então, primeiro eu vou multiplicar os números sem vírgula. 2 vezes 5 dá 10. Vezes 3,14. Comprimento, ó, 10 vezes 3,14, faça os cálculos aí, dá igual a 31,4 metros. Ou seja, 31,40 metros. Então, o item correto é o item A de amor. Quinta questão, já estamos na metade da correção, está quase acabando. Se a corda em que o cavalo está amarrado mede 4,35 metros aproximadamente, quantos metros tem o cercado? Então, ó, observe o seguinte, ele quer saber qual é o valor em metros do cercado, que é essa parte aqui, ó, a parte circular. E nós vimos na parte de explicação que essa borda de uma circunferência é o seu comprimento. Ou seja, ele quer saber quem é o comprimento da circunferência. Se vocês observarem, essa corda aqui que prende o cavalo, ó, ela vai do centro da circunferência até a sua borda. E essa medida é representada no cálculo da circunferência pelo raio. Ou seja, o raio nesse cálculo vale 4,35 metros. E o π, que é o outro valor que eu necessito para fazer os cálculos, o enunciado ele me dá dizendo que ele vale 3. Né? Π vale 3. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Lembrando que o comprimento é o que eu quero descobrir. O 2 eu já tenho, repete, vezes o π, a questão me diz que vale 3, vezes o raio, que a questão me diz que vale 4,35. Então, eu vou fazer mais uma vez uma breve multiplicação, gente. 2 vezes 3 dá 6, vezes 4,35. C é igual a 4,35 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais 3, 21. Fica 2. Fica 1, sobe 2. 4 vezes 6 dá 24. Mais 2, 26. Observe mais uma vez, depois da vírgula, nós temos o número 35. O 35 ele é formado por duas casas decimais. Então, a minha resposta deve ter duas casas decimais. 26,10 metros. Então, o comprimento dessa cerca
é o item D, 26,10 metros. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer um total de 6.000 metros sobre uma pista circular que tem um raio que vale 5 metros. Qual o valor aproximado de voltas ele dará se a informação for π valendo igual a 3? Então, perceba o seguinte, olha só a interpretação do texto. A quantidade máxima de voltas que esse ciclista vai poder dar nessa pista circular, já que é um teste de resistência, então o total é quanto? Ó? 6.000 metros, foi o que ele conseguiu. A pista, que é essa medida aqui, ó, do centro até aqui, ó, até a borda dela, que é o raio, a questão diz que vale, ó, 100 metros. E ele fornece também o valor de quem? Ó? Do π. Então, ele quer saber quantas voltas correspondem exatamente os 6.000 metros. Então, como é que eu vou conseguir sair dessa cilada aqui? Primeiro, eu tenho que descobrir qual é o valor de uma volta. E para eu descobrir o valor de uma volta, eu necessito utilizar a fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Lembrando que o enunciado ele me fornece essas informações. O 2, a fórmula eu repito. O π, o enunciado disse que vale quanto? Ó? 3 vezes o raio, que vale quanto? Ó? 100. Aí vamos fazer mais uma continha. Uma multiplicação com o tio Diego. 2 vezes 3, 6. Né? 6 vezes 100 dá igual a 600 metros. Isso é o valor de uma volta. Só que ele deu várias voltas que valem 6.000 metros. Como é que eu vou saber quantas voltas ele deu? É só fazer uma divisão, meu povo. 6.000 dividido por 600, você observa, ó, 0 com 0, ó, você simplifica, vai ficar o quê? Ó? 60 dividido para 6. Então, ó, pega a primeira casa decimal, coloca 1. Ó. 1 vezes 6 dá 6. Subtraindo, resta 0. Aqui desce o 0, completa-se com 0. Então, nosso amiguinho, ele deu quantas voltas aqui? Ó? 10 voltas. Item correto, o item B de bola. Um marceneiro, na confecção de um brinquedo de madeira, utiliza a parte de um tronco de madeira, que é essa que vocês veem aqui no desenho. Ele retira com muito cuidado um setor do tronco com um ângulo de 90 graus. Com base nessas informações, a quantidade de madeira utilizada para confeccionar o brinquedo é 100% desse pedaço, desse tronco aqui de madeira, 75%, 50% ou 25%. Então, essa questão aqui ela é muito interpretativa, não tem cálculo nenhum, praticamente. Observe no desenho que esse pedaço que foi retirado, nessa fatia do tronco que foi retirada, se eu fizer, ó, de continuidade a essa parte aqui, ó, que foi retirada, se eu continuar seccionando até a outra borda, ó, e da mesma forma eu fizer aqui, ó, eu observo que esse tronco foi dividido em quantos pedaços? Ó? 1, 2, 3, e aqui o quarto pedaço, que foi o pedaço que foi retirado. Né? Então, raciocínio lógico. Ó. Quando eu tenho algo por completo, eu tenho o quê? 100% desse algo. Certo? Só que aqui, o que é que aconteceu? Eu dividi esse 100% que eu tinha em 4 pedaços. Então, se eu pegar e dividir o 100 por 4, eu vou ter 4 pedaços
e cada pedaço vai valer 25%. Se vocês observarem, somar 25 mais 25, 50, né? Que é metade. Mais metade da outra aqui, ó, que é mais 50. Então, ele quer saber, esse pedaço que foi retirado aqui, ó, essa fatia do tronco que está faltando, corresponde a quantos por cento? 100%? 75%? 50% ou 25%? Foi retirado quantos por cento? Se eu retirei só uma parte, eu retirei o quê? 25% do tronco. Mais uma continha simples, só que agora foi divisão. Vamos lá, gente. Questão de número 8. Fala assim, na figura abaixo, vemos a moeda de R$1. Tá aqui a belezura. Ó. Sei que vocês querem uma dessa. Note que ela apresenta na sua face 2 círculos concêntricos. No enunciado da semana passada, nós vimos uma questão parecida. O que são círculos concêntricos? São círculos que têm um mesmo centro, né? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo para vocês entenderem. Ó. A moeda é mais ou menos assim. Era para ser um círculo, tá? Então, ó, o centro aqui, ó, é o mesmo para esse círculo e para esse daqui, ó. Formou por fora. Que é mais ou menos o desenho da moeda, né? Então, ó, na figura abaixo, vemos a moeda de R$1. Note que ela apresenta na sua face 2 círculos concêntricos e uma coroa circular dourada. Aí ele fala o seguinte, ó, o diâmetro dessa moeda, que é o círculo maior, né, mede 2,70 centímetros. Qual é o raio dessa moeda? Então, nós vimos o seguinte nos enunciados anteriores e na breve revisão. Para você descobrir o raio, se a questão te fornece o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Então, ó, se o raio é a metade de um diâmetro, a questão me disse aqui que o diâmetro vale 2,70. Então, eu vou pegar o 2,70 e dividir por 2. Então, ó, a metade do 2, quem é? 1. Aí coloca a vírgula. A metade do 70, quem é? Ó? 35. A resposta, 1,35 centímetros. Está aqui, ó, item C. Moleza. Vamos lá, guerreiros. Estamos acabando. Questão 9. Uma bicicleta antiga tem 2 rodas de tamanhos diferentes, como mostra a figura abaixo. Quantas vezes o diâmetro da roda grande é maior que o diâmetro da roda pequena? Então, aqui, se vocês observarem, o raio que vai do centro do pneu maior até a sua borda vale quanto? Ó? 3R. E o raio do pneu menor, que é essa medida do centro até a sua borda, vale o quê? Ó? R. Então, observe o seguinte. Eu tenho um R na roda menor. E tenho 3R, né? Na roda maior. Aí ele fala o seguinte, ó, quantas vezes o diâmetro da roda grande é maior do que o da roda pequena? Então, se vocês observarem, a roda maior ela é 3 vezes maior do que a roda menor. Precisou de cálculo? Não. Precisou de atenção e interpretação de texto? Sim. Então, a resposta correta era o item B. Última questão. Finalmente, finalizamos essa parte do comprimento da circunferência. O enunciado diz: em um par de óculos, as lentes circulares têm 3 centímetros de raio. Então, a primeira informação importante, ó, 3 centímetros de raio. E a distância entre os centros das lentes é de 8 centímetros. Ó. Os centros das lentes é 8 centímetros. Como mostra o desenho abaixo. Quanto mede a largura desse par de óculos? Então, observem os rabiscos que eu irei fazer agora. Então, vamos lá. Ó. O enunciado ele disse o seguinte, que a medida dos centros das lentes, que está aqui ó, representado, ó, dos centros da lente é o quê? Ó? Daqui desse ponto, aí vem até aqui. Ó.
fiz aqui com a caneta azul para vocês verem. Ó. Vale quanto? A questão diz que vale 8 centímetros. E a questão me fala mais. Ela fala que o raio, que é a medida do centro até a borda da circunferência, do centro até a borda da circunferência, vale quanto? Ó? 3 centímetros. Ou seja, aqui eu tenho que vale 3, aqui eu tenho que vale 3. Aqui eu tenho mais um raio, que é desse centro até essa borda aqui, ó. Vale mais 3, ó. E aqui da mesma forma, do centro até aqui a borda, vale mais 3. E eu preciso descobrir o valor total aqui, ó, da largura desse óculos. Só que para isso eu tenho que descobrir essa distância aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, onde vai ser colocado o nariz do cidadão, né? Eu sei que os centros, a questão diz que vale 8 centímetros. E o 8 centímetros é somando esse 3, mais esse pedaço desconhecido, mais esse outro 3. Então, para eu saber esse pedaço desconhecido aqui, ó, onde o cidadão vai colocar o nariz, é só eu pegar o total, que é 8, e subtrair desses dois pedacinhos aqui, ó. 3 mais 3 dá 6, né? Então, eu vou fazer 8 menos 6. 8 menos 6 é igual a quanto? Ó? 2. Então, esse pedacinho que o cara vai colocar o nariz vale 8. Se vocês observarem, 3 mais 2, 5. 5 mais 3 dá quem? Ó? 8. Então, esse pedaço do nariz vale 8. Para que eu saiba o valor da largura total do óculos, é só somar todo mundo. Ó. 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 3. Então, é só fazer. Ó. 3 mais 3, 6. Né? Que é essas duas medidas aqui. Mais 2 deu 8, né? Ainda vou somar com esses outros 3 aqui. Ó. Que é 3 mais 3 de novo, que dá 6. 8 mais 6, nós teremos 14. 14 o quê? Ó? Centímetros. Item C.